Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você também, minha querida amiga aluna. Vamos aqui dar prosseguimento à nossa aula, nosso curso completo de informática para concursos públicos gratuito aqui no YouTube, módulo de Excel, planilhas, aula de número 34. Quer dizer, eu acho que é a 34. Bom, se não for, a gente vai dar um pulo aqui, mas eu acho que é a 34. É sim, é a aula número 34, acabei de confirmar, deu uma pausa aqui, você percebeu rapidinho, mas é a aula 34 e a gente vai continuar aqui a partir da questão 53. A última que a gente viu foi a 51, não há no nosso material a questão 52. Vamos agora para a nossa questão. Então, tira o background aqui, vamos tirar a tela cheia, cadê? Bota para cá, isso. E aí, dá uma olhadinha no seguinte, questão CESP do Ministério. ATA é analista técnico administrativo, assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, né? Bom, na situação da planilha de edição mostrada na figura acima, considere que a célula D2 deva apresentar a média aritmética dos valores que se encontram nas células B2 e C2. Nesse caso, é suficiente que o usuário clique na célula D2, digite essa célula expressão igual média B2, C2, e em seguida tecle Enter. Se o Enter estiver faltando aí na sua questão, a tecla aqui é Enter, ok? Então ele manda aqui em D2, tá? Que eu digite igual média B2, C2, igual média entre B2 e C2, ok? Isso realmente vai fazer a média aritmética, né? Eu quero apresentar a média aritmética dos valores que se encontram em B2 e C2. João, mas eu poderia fazer B2 ponto e vírgula C2? Claro que poderia, porque são duas células apenas, né? Se você faz B2 e C2, usando ponto e vírgula, ou se você faz B2 até C2, que seria o uso do dois pontos que ele está sugerindo aqui, você vai apontar para o mesmíssimo número de células. As mesmas células, B2 e C2, são as únicas. Portanto, nesse caso aqui, no caso de duas células vizinhas, tanto faz se você usa ponto e vírgula, dois pontos, ok? Então, concordo, beleza, gabarito, questão correta. Vamos descer aqui. E aqui nós temos uma imagem, né? Uma imagem e alguns questionamentos, né? Algumas assertivas do CESP. Então, a tabela acima elaborada no Excel ilustra um boletim de medição, com relação ao Excel e com base nessa tabela julgue os itens 5.4, 5.5 e 5.6. 5.4, ao se inserir uma nova coluna entre as células C e D, automaticamente os dados da coluna E serão deslocados para a coluna F, ficando inalterados os valores medidos. Quer dizer, ele quer fazer o seguinte, aqui, entre C e D, ele quer colocar uma coluna nova. Então, ele vai clicar na coluna D, ele vai selecionar a coluna D, e aí vai pedir inserir coluna, certo? Quando ele for inserir coluna, surgirá uma coluna aqui antes, e essa coluna antes, ela se chamará D, transformando essa aqui em E e essa aqui em F, ok? Isso acontece. Os valores existentes aqui permanecerão, sim, os valores existentes permanecerão. Por quê? Porque o que acontece é que, muito provavelmente, essa fórmula aqui é igual a C2 vezes D2, certo? Essa fórmula é uma multiplicação. O que acontece é que na hora que você cria essa coluna aqui, muito provavelmente ele vai atualizar esse valor. Ele vai passar a apontar C2 e E2, ok? Então ele vai atualizar esse valor. Quer fazer um teste com isso? Vamos dar uma olhada aqui, certo? Mas aí, se ele atualiza o valor, ele continua apontando para os mesmos valores de referência, 210, portanto o valor continua sendo 2.000, não vai alterar. Mas vamos fazer um teste com isso? Vamos fazer o teste com isso, certo? Vamos aumentar o zoom aqui para que a gente possa... Isso. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui o valor 10, eu vou colocar aqui o valor 200,
E vou colocar aqui uma fórmula que é igual a B1 vezes C1, ok? Então dá 2.000. Aí eu vou clicar aqui na coluna C e vou mandar inserir. Veja que nós temos o inserir aqui em cima, certo? Vamos dar um zoom maior aqui. Nós temos o inserir aqui. Eu vou clicar onde? Eu vou ter que... Poxa, eu vou ter que transferir isso aqui mais para cá, só para a gente poder ver melhor. Pronto, então tá aqui, certo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui na célula D e vou pedir para inserir uma coluna. Certo? Olha o que vai acontecer. Vai ser inserida uma coluna que será a D, empurrando a D para ser E e a E para ser F. Certo? E olha o valor que está aqui. A fórmula que eu tinha escrito era C1 vezes D1. Na verdade... João, mas atualizou tudo, porque sim, foi. Me desculpe, eu vou ter que fazer isso de novo. Vou mostrar aqui, olha a fórmula qual é, certo? O que eu tenho aqui é a seguinte fórmula, C1 vezes D1, certo? Então, quando eu inserir aqui uma coluna, certo? Essa aqui passará a ser E, essa aqui passará a ser F. E como a nossa célula D1 passará a se chamar E1, então aqui o D1 também será atualizado para E1. A atualização é automática, o Excel faz isso automaticamente. Né? Então, justamente para você não perder os valores, porque você inseriu, ele refaz as tuas fórmulas com base no que você inseriu. Agora vamos testar de novo, né? Bom testar de novo, olha só. É C1, repito, C1 vezes D1, ok? Agora vamos lá, insere na D, inserir, peste, inserir colunas. Pronto, eu inseri uma coluna e agora a nossa célula passa a ser C1 vezes E1, ok? Então está confirmado, a questão 54 está correta, ok? A questão 55 diz o seguinte: o valor contido na célula E6 pode ser obtido corretamente por meio da fórmula igual soma de E1 até E5. Olha só, o que está aqui é o total medido, certo? Ele diz que a fórmula é igual soma, ou pode ser obtido por igual soma de E1 até E5. Mas espera aí, E1 até E5 inclui também o título lá em cima, que é a célula E1, certo? Aí você diz, está certo? Bom, se você fizesse de E2 até E5, daria do mesmo jeito, mesmo resultado. Porque quando a função soma, ela depara com uma célula que contém um texto, ela ignora a célula. Então, tanto faz se aqui você puser E1 ou puser E2, que aí começaria desse ponto aqui somente. Tanto faz. Portanto, a função que ele sugeriu funciona, ela obtém a soma e atinge o resultado do total medido lá. Ok? Bom, e a questão de número 56, ela diz o seguinte... A 55 é verdadeira. A 56 diz, o símbolo que aparece no canto inferior direito da célula da linha 1 representa fórmulas vinculadas a cada coluna. Então ele está falando sobre essas setas aqui. Ele está falando sobre essas setas aqui no canto inferior direito das células da linha 1. Isso aí significa que existem fórmulas associadas a essa coluna? Não. Isso aí significa o uso do recurso de filtro. A gente habilitou o recurso de filtro para poder escolher. Eu só quero ver quantidades executadas maiores do que 150. Então, essas coisas. A gente já viu isso. Portanto, a nossa questão de número 56 está errada. Tá? 57 é uma outra assertiva de falso verdadeiro. Diz assim, no Excel... Ao inserir-se uma coluna entre outras duas colunas associadas por fórmulas, o conteúdo da coluna com os resultados das fórmulas é alterado. Essa redação não está legal. Ao inserir uma coluna entre as outras duas colunas associadas por fórmulas, o conteúdo da coluna com os resultados das fórmulas é alterado. Bom,
o resultado não é alterado. Você lembra o que acontece? O que me doeu aqui, veja só, essa questão foi considerada pelo CESP-UNB como errada. Certo? Ela foi considerada errada. Por quê? Porque, na minha opinião, o elaborador que desenhou essa questão e que disse que ela é errada, entende essa expressão aqui como sendo sinônimo de resultado. A gente viu naquele caso da C1D1. A gente viu. E vamos voltar lá agora para a gente poder ver de novo. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Vamos desfazer o procedimento. Vamos desfazer o procedimento e vamos refazer o procedimento agora, certo? Então, olha o que eu vou fazer. Você já sabe, eu vou até tirar minha cabeça daqui, velho. Para você notar isso, eu vou tirar a minha cabeça daqui, certo? Vamos voltar para cá de novo. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar para inserir uma coluna. Perceba, aqui tem o valor 2000. Aqui tem 2000. Mas o conteúdo da célula é essa fórmula. O conteúdo da célula é C1 vezes D1, certo? Então, veja só, vou clicar aqui e vou inserir uma coluna, certo? Pergunto, o resultado da fórmula mudou? Não, o resultado da fórmula não mudou. É isso que ele quer que você creia como sendo o certo. Ele está dizendo lá que o conteúdo das fórmulas será alterado. E aí ele deu como errada a assertiva. Então, eu acredito que ele entende essa palavra conteúdo que ele usou, ele levou em consideração isso como sinônimo de resultado. Então, uma coisa nós podemos deduzir. O resultado não muda. Ok? Mas o conteúdo muda. O conteúdo, minha gente, acompanhe comigo, olha só. Mudou ou não mudou o conteúdo? O conteúdo verdadeiro dessa célula, o conteúdo verdadeiro. Meu Deus do céu, por que essa confusão toda, essa enrolação toda? Vamos lá. Vamos botar ali de novo. Eu vou limpar essa bendita. Cadê? O resultado não mudou. Ok, agora tá certo. Muito bem. Aí, mas olha só, resultado é uma coisa. O conteúdo foi alterado. Isso é a minha visão, certo? É assim, isso é o que eu estou dizendo. Eu achei que a questão ela foi mal escrita. Ela podia até ter sido anulada, certo? Mas numa questão de falso ou verdadeiro, uma questão de certo e errado, anular é meio complicado. Porque se ela não é falsa, ela não é verdadeira. Ou se ela não é falsa, ela é verdadeira. Se ela não é verdadeira, ela é falsa. Então fica meio complicado anular uma questão de falso ou verdadeiro, a menos que o edital, o conteúdo não esteja no edital ou coisa parecida, certo? Mas vamos lá. Então, o que é que nosso amigo diz? Nosso amigo diz que no Excel, ao inserir-se uma coluna entre outras duas colunas associadas por fórmulas, o conteúdo da coluna com os resultados das fórmulas é alterado. O conteúdo é alterado. Porque o conteúdo é a própria fórmula daquela coluna, do que está naquela célula. O resultado não é alterado. Por quê? Porque se o conteúdo não fosse alterado, continuar C1 vezes D1, o resultado seria alterado. Porque ele passaria a apontar para uma célula vazia. Concorda? Então, infelizmente, o CESP disse que é errado essa questão, o que faz ele entender que o que faz com que nós entendamos que pelo menos a pessoa que escreveu essa questão, ela entende conteúdo como sendo resultado, certo? O que eu discordo veementemente. Se uma questão como essa caísse numa prova recente, eu ia jogar recurso com base nesta argumentação, e você também, ok? Vamos lá, o que é que nós temos aqui? Nós temos 58, a figura 1 exibe uma planilha do Excel em sua configuração padrão recém-digitada pelo usuário. E a figura 2 mostra a mesma planilha classificada, depois que ele recebeu o uso do comando classificar, certo? Assinale a alternativa que contém as opções de classificação utilizadas na figura 1, conforme a seguinte. Então, eu tenho aqui a figura do comando classificar, e aí eu posso classificar os campos por vários critérios. Bom, veja uma coisa aqui. Né? Perceba uma coisa aqui bem interessante. Classificação é normalmente uma forma de ordenar os dados, certo? Então eu tenho aqui uma série de planilhas, certo?
E essas planilhas têm aqui, ó, nomes e números, ok? Valores textuais e valores numéricos. Nos valores textuais eu tenho A, I, H, T, tudinho. E nos valores numéricos eu tenho diversos valores aqui crescentes, né, que não estão ordenados de forma crescente. Perceba que depois da ordenação, não houve nem ordenação por ordem alfabética, tá aqui, iniciar, análise, testes, homologação, homologação e implantada, certo? Nem existe ordem alfabética, nem existe ordem crescente ou decrescente aqui. Continua aqui 3, 1, 7, 5, 8 e 9. Quer dizer, não houve classificação nem por ordem crescente, nem por ordem decrescente. Aí você vai dizer, ô João, tá parecendo uma questão de raciocínio lógico, aquelas que a gente tem que achar qual é a ordem que o que é que significa essa ordem aí. E você, o que é que acha que isso significa? Bom, no Excel você pode classificar por uma ordem sua, com base nos seus valores. Vai que iniciar, análise, testes, homologação e implantada são as sequências da implantação de um projeto ou da implantação de um procedimento ou de uma atividade. E na sua empresa é assim, iniciar, análise, testes, homologação e implantação, por exemplo, vamos supor, certo? Você pode dizer ao Excel para fazer isso, e você diz isso aqui, ó. Repara aqui. Deixa eu voltar aqui, rolar a tela, pronto. Aí vamos ter que apagar primeiro, claro, mas, ó. O que é que você quer classificar? Bom, você vai classificar, vamos supor que aqui você pode classificar, o mais lógico, já que não houve ordem nem alfabética, nem numérica, é classificar pelo status da atividade, né? E você quer determinar que o status é esse, iniciar, análise, teste, homologação e implantada, certo? O que é que você faz? Você vem aqui nesse campo, e pede classificar por status, que é o nome da primeira coluna, né? Status é o nome da primeira coluna. Classificar em... Aí você vai fazer o quê? Você vai determinar que a classificação vai ser feita pelos valores, ou seja, pelos conteúdos das células. E aqui em ordem você vai especificar qual é a ordem que você quer. Você vai criar uma lista personalizada com a ordem que você quer. Então, no Excel seria isso. Vamos fazer o teste lá só para você ver, certo? Imagine que eu vou fazer aqui, implantada, iniciar, homologar, testar. Pronto, eu botei aqui só 4, mas eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Selecionei. Desculpa, eu vou ter que inserir uma célula aqui para a gente botar a palavra status, só para ele não ser alterado, certo? Então, vou selecionar aqui, vou mandar classificar, tem aqui classificar e filtrar, você abre e pede classificar, personalizar a classificação. E aí, olha o que você tem aqui. O que eu tenho aqui? Eu quero classificar por... Por que ele pediu coluna B? Meu Deus, eu queria que ele pedisse status. Eu vou botar aqui status em negrito. Talvez selecionando isso aqui, vamos ver. Personalizar, não, continuar com a seleção atual, classificar. Pronto, classificar por status, certo? Classificar em valores, aí eu posso escolher se eu quero classificar de A a Z ou se eu quero classificar por uma lista personalizada. Aí eu escrevo a lista que eu quero, certo? Uma nova lista composta de iniciar, testar, homologar e implantar. Pronto, certo? Adicionei essa lista, ok. Então, iniciar, testar, homologar, implantar. Vamos... Eita, não é implantar, é implantada. Ai, 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 ai. Implantada. Ok. Pronto, aí quando eu der um ok aqui, ó,
ele vai classificar de acordo com a minha lista personalizada. Portanto, você não quer classificar por A ou por Z, quer classificar por uma ordem de passos que você classificou aí no seu trabalho, que você precisa usar no seu dia a dia, você pode criar essa lista personalizada e ele vai classificar por ela, certo? Portanto, beleza, tudo funcionando aqui. Próxima questão. Questão de número 59, né? Desculpa, a 58. A resposta é letra E. Classificar por estados, classificar em valores, ordem personalizada e a ordem personalizada que está apresentada depois da classificação, certo? Questão 59 diz o seguinte: o botão área de impressão encontrado no menu layout de página do Excel, em sua configuração padrão, permite definir a área de impressão de intervalos de células previamente selecionados de... Veja só, a área de impressão, ela permite que você defina até que parte da sua planilha, até que parte vai ser impresso numa página, até que parte vai ser impresso em outra página, certo? É para isso que serve a área de impressão. Então, na área de impressão, você vai trabalhar da seguinte maneira. Você vai escrever, eu vou escrever aqui uma série de valores. Ok? E aí, ó, que confusão, vamos lá, pronto. Uma série de valores em várias colunas e várias linhas, tá? E vamos pedir para visualizar a impressão. Vamos pedir aqui para visualizar a impressão. Ó, eu vou mandar imprimir e no imprimir eu vou ver aqui a impressão. Perceba que eu tenho aqui duas páginas, tá? Aqui embaixo tá aparecendo, ó, um de 2, 2 de 2. Então, a página que tá, eu tenho duas páginas, ok? Mas aí eu queria fazer uma coisa, eu queria botar 3 colunas por página só, certo? 3 colunas por página. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Vai voltar aqui no seu Excel, onde tem layout da página. Você vai pedir aqui o botão área de impressão. Ele está aqui em cima, dentro de layout da página, área de impressão, ok? E aí você vai definir a área de impressão. Opa, peraí. Vamos definir a área de impressão aqui com o seguinte. Volta infeliz aqui, pronto, ó. Eu vou selecionar de B até essa aqui, por exemplo, ó. Só essas células aqui foram selecionadas. Então eu vou chegar aqui e vou mandar definir a área de impressão. Ó. Espera aí. Olha só, agora já selecionei aqui, né? E vamos definir a área de impressão. Definir a área de impressão. O que vai acontecer? Vamos lá de novo, arquivo, imprimir. Olha o que nós temos aqui, vê. Eu só tenho uma página. E essa uma página é somente aquela célula aquelas células que eu defini. Em outras palavras, quando você manda definir a área de impressão, você estabelece qual parte da sua planilha vai para o papel. Você pode escrever outros dados que vão ficar ocultos para a impressão, mas que você vai precisar desses dados. Você pode escrever uma planilha super complexa, mas você vai definir a área que vai sair no papel, a área exatamente que vai sair no papel, certo? Aí veja só, também é o seguinte. Quando você define a área de impressão, você pode ter várias planilhas na sua pasta de trabalho do Excel. Mas quando você determina a área de impressão, você está escolhendo células de uma única planilha. Você está limitando a impressão a apresentar apenas algumas células de uma única planilha e não de várias planilhas, ok? Portanto, a gente vai ter o seguinte, ó. A nossa questão aqui é... permite definir a área de impressão de intervalos de células previamente selecionados de várias planilhas ou de um grupo adjacente de células. Veja só, é como se ele está dizendo aqui na letra A que existem várias planilhas dentro de um grupo de células, e não é isso. Na verdade, a questão não é sobre o que a área de impressão faz. A questão é sobre a noção de quem está dentro de quem. Células estão dentro de planilhas, planilhas estão dentro de pastas de trabalho. Aqui está dizendo que várias pastas de trabalho de uma planilha. Não pode. É como se existissem várias pastas de trabalho dentro de uma planilha. Não é, está errado o conceito. Certo?
A letra C diz uma pasta de trabalho da planilha. Não. Uma pasta de trabalho da planilha. Pastas de trabalho não estão contidas em planilhas, é o contrário. Certo? A letra D diz, note bem, permite definir a área de impressão de intervalos de células previamente selecionados de uma planilha da pasta de trabalho, ou seja, de uma das planilhas, plan 1, plan 2, plan 3 lá embaixo, da pasta de trabalho, quer dizer, do arquivo do Excel. Lembra, pasta de trabalho é o nome que se dá ao arquivo do Excel. Planilhas são aquelas folhas que existem dentro de uma pasta de trabalho. Então, a única resposta possível realmente é a letra D. Não tem nem o que pestanejar, não tem nem o que reclamar. Né? Então, a área de impressão define a área de impressão selecionando várias células de uma única planilha da pasta de trabalho. Ok? Questão 60 diz o seguinte: ao se salvar uma planilha em edição no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, será criado um arquivo com extensão PPS, que poderá ser exibido no navegador internet. Bom, PPS é um arquivo do PowerPoint. Ok? Não tem nada a ver com Excel. É um arquivo de apresentação automática do PowerPoint. Se você quer mandar o arquivo de slides para alguém que não tem o PowerPoint, você pode mandar em formato PPS e essa pessoa só vai ver o arquivo, certo? Na verdade, ela tem que ter um software chamado PowerPoint Viewer, o visualizador do PowerPoint, para não poder editar o slide, mas para poder apresentá-lo, certo? Então, quando um arquivo do Microsoft Excel 2010 é salvo em sua configuração padrão, a extensão dele é XLSX. XLSX é a extensão dos arquivos do Excel 2010, 2013, certo? Portanto, questão falsa, a de número 60. Vamos para a questão de número 61, que diz o seguinte: na situação mostrada na figura 2, para se calcular o produto dos números contidos na célula B2-C2, o produto, ou seja, a multiplicação. Produto é multiplicação. Contido nas células B2 e C2 e disponibilizar o resultado na célula D2, bem como para se calcular o produto dos números contidos nas células B3 e C3 e disponibilizar o resultado na célula D3. Então, o que ele quer? Ele quer colocar aqui a multiplicação desse com esse e colocar aqui embaixo a multiplicação desse com esse, ok? É suficiente realizar a seguinte sequência de ações: clicar na célula D2, digitar igual B2 C2, tá? B2 vezes C2, tá certo? Então, igual B2 vezes C2, até aqui dá certo. Em seguida, teclar Enter. Clicar a célula D2 com o botão direito do mouse. Então, na hora que eu clicar de volta aqui, eu volto a selecionar ela. Aí vai aparecer o menu, vai ter o botão de copiar no menu, que é o botão de copiar, na lista de opções que aparecer, clicar na célula D3, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl e teclar a tecla V. Ctrl V é o comando colar. Esse botãozinho aqui é o comando copiar. Bom, quando ele clicar aqui, depois ele clicar aqui embaixo e acionar Ctrl V, ele vai colar a fórmula. Só que lembra que a fórmula, quando é colada, ela é colada atualizada, exato. Então, a fórmula aqui, B3 vezes C3, vai ser colado, resultando na multiplicação do outro valor também. Portanto, nossa questão está correta, certo? Não há nenhum erro na descrição do procedimento que o CESP fez aqui para a gente. Portanto, a questão 61 está corretíssima. Tá? Bom, com isso a gente chega nas proximidades do final da aula. Não acredito que a gente vai conseguir fazer a próxima. Eu vou deixar a próxima questão 62 para a nossa próxima aula. Ainda hoje, segunda-feira, vocês terão acesso a essa aula. As duas estão sendo publicadas hoje, na segunda-feira, para vocês. Então, eu vou tentar sempre segundas, quartas e sextas publicar duas aulas de meia hora, quer dizer, uma hora de aula inteira para vocês, para a gente poder concluir esse curso logo, porque estão faltando algumas aulas para concluir o curso, e já começar o próximo módulo, que pode ser o Windows, pode ser o Word ou pode ser internet, de acordo com a disponibilidade do material, ok? Portanto, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença
acompanha a gente, estuda, tá? É só isso que você pode fazer para mudar a tua vida, depende de você, não depende de mais ninguém, não depende de governo, não depende de empresário, depende de você. Fazer a sua parte, ok? Faça a sua parte, estude, evolua, você vai chegar lá, vai conseguir conquistar seu merecido lugar, servindo a população brasileira como servidor público. Isso é importante e a gente agradece o seu esforço e a gente faz de tudo para que ele seja recompensado o mais rápido possível. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.